Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão Organizacional. Nossa aula de hoje, Estrutura da Cadeia de Valor. Lembrando que na aula passada a gente fez uma análise sobre a gestão funcional, onde foi analisada a questão da empresa ter a sua divisão, como é que os colaboradores trabalham, como é que é o processo produtivo, como é feita esta organização. Por isso o nome leva gestão funcional. Foi discutido sobre esta base. E hoje a gente vai tratar sobre a estrutura da cadeia de valor. Então vamos ver exatamente do que se trata? Antes, aí, para a gente pensar, cadeia de valor é a combinação de atividades que uma empresa realiza para mover um produto ou serviço ao longo de seu ciclo de vida, incluindo design, marketing, distribuição e suporte ao cliente. Então já dá para pensar bastante a respeito do nosso tema. A análise da cadeia de valor é uma forma de dividir a logística, as operações e a infraestrutura da empresa, revelando o verdadeiro valor do seu produto ou serviço. Está clara a ideia, então? Dividir a logística, as operações e a infraestrutura da empresa. E como cada setor interage entre si? Como é que é feita essa interação? Vamos ver? Outra pergunta, como as tarefas são executadas nesse momento? Mais uma pergunta, cada operação visa agregar valor ao cliente? Essa é a ideia? Esse é um conhecimento essencial hoje em dia, visto que possibilita que você potencialize seus lucros da empresa e atraia novos clientes, a partir da compreensão sobre os processos empresariais. Então vejam vocês, estamos tentando ver aí esse modelo, onde vai fazer a agregação, né? Tarefas executadas, agregar valor ao cliente, modernamente possibilita o aumento do potencial, né, da capacidade em ter mais lucros, atrair novos clientes, manter aquela clientela já existente, atrair novos clientes, a partir da compreensão ou sobre os processos empresariais. E o que significa, na verdade, cadeia de valor? A cadeia de valor, ou cadeia de valor de Porter, também é conhecida assim, leva esse nome, Porter, é um método que permite à empresa organizar todos os seus processos, observando os elos, as ligações, e como cada um deles pode gerar valor ao cliente, como está interligado, como gera valor ao cliente. Em outras palavras, permite que a organização entenda seu próprio funcionamento e a prática dos seus produtos produtivos e estratégicos. Então, a maneira da empresa poder entender, né, o próprio funcionamento dela, a prática dos processos produtivos e estratégicos. Que, gente, por isso parece incrível, né? A gente trata de sistemas aqui em sala de aula, mas acreditem vocês, tenho comentado, né, de forma insistente. Vocês vão pegar empresas que entendem o que nós estamos falando, participam dessa maneira, né, buscam ter esse momento que a gente está vendo aqui, o valor da empresa, o valor do processo produtivo, o que agrega no seu produto ao cliente, o que traz de benefícios ao cliente, por que esse cliente se sente bem com o nosso produto, com o nosso serviço. E ao passo que eles vão pegar empresas que não têm a menor noção do que está acontecendo no mercado. Não sabe se o produto é bem aceito, se o cliente tem algum tipo de reclamação. Que reclamação é essa? Com relação ao produto, ao acabamento, à qualidade. Né? Então, com o passar do tempo, ela acaba perdendo aí o seu mercado por falta de atenção a essas questões que estão sendo discutidas aqui. O que minha empresa representa no mercado? Qual o significado do meu produto nesse mercado? Qual é a participação em porcentagem do produto ou do serviço? Como a marca é vista? Para você poder ter essa mensuração, essa medida dessas perguntas, você tem que fazer pesquisas, né? São pesquisas diretas que podem ser levadas ao público e tem aquelas pesquisas famosas que são embutidas lá quando você acessa um site.
Qual produto te chama mais atenção? O produto te satisfaz as necessidades, né? Coisas básicas que são perguntadas ali, já é uma maneira bem potencial de a gente poder identificar sobre o nosso produto, sobre a nossa a empresa e sobre a nossa marca no mercado. Sobre os processos, um produto ou mesmo um serviço passa por muitos processos antes de chegar até o consumidor final. Isso é um fato, né, já bem entendido. Não se trata apenas de transformar a matéria-prima em outra coisa, e sim de saber agregar valor em cada uma das etapas desse processo. Se você faz uma pintura diferenciada, vai agradar o teu cliente? Vai trazer um benefício para ele? O design do produto, o que agrega de conhecimento, o que traz de melhoria, o que satisfaz a esse cliente, o que ele deixa mais contente em apenas visualizar o produto. Então, são muitas, tantas perguntas que podem ser feitas e respondidas para que a gente entenda o que está acontecendo com o nosso produto ou o nosso serviço. Nome. É a isso que damos o nome de cadeia de valor de Porter. Esse nome vem de Michael Eugene Porter, professor de Harvard, que criou o conceito. Ele o apresentou no livro Competitive Advantage em um fluxograma das etapas essenciais para agregar valor ao produto final de uma empresa. Essa questão de agregar valor, gente, é uma coisa muito importante, né? Já que quando você agrega valor, você agrega tecnologia, facilidades, e muitas vezes você pode ter um preço mais competitivo, ou melhorar o preço, ou até aumentar o preço, em função dessas discussões aqui tratadas nesse momento. Bom, a cadeia de valor de Porter, vocês estão vendo a imagem aí? Consegue observar? Cadeia de valor de Porter. Tá? O que ela apresenta lá? Ó? Infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisição de compras. Temos ali, ó, logística de entrada, operações, logísticas de saída, marketing e vendas, serviços. Temos ali na ponta, né, da seta, margens, e lá no início, processos de apoio. Então, são processos primários, né, que indicam aí o que fala sobre o nosso produto, o que agrega, o que ele tem de bom, o que dá para acrescentar, de repente o que está falho, o que podemos melhorar, conquistando cada vez mais clientes, mais mercado, fazendo melhorar a participação do produto. Então, essa é a cadeia de valor, né, criada aí pelo Porter. E qual é o objetivo dessa cadeia? Ela possibilita que a empresa entenda como funciona a organização e a prática dos seus processos produtivos e estratégicos. É uma ferramenta que reflete diretamente o funcionamento e aborda todas as nuances do negócio. De certa forma, vem de encontro àquilo que nós temos comentado com vocês, que você, técnico em PCP, deve conhecer todo o processo produtivo como a palma da sua mão, para em qualquer instante saber, né, a participação de cada elemento, cada equipamento, máquina, operador, né, para te dar uma visão completa e, num determinado momento, se tiver alguma dificuldade, algum problema, você saberá como agir, porque você sabe todas as etapas, conhece todas essas etapas, todo o processo produtivo da empresa. Isso nos traz uma visão. Essa visão é abrangente, mostra processos primários de apoio e de gestão, serve como campo de análise para os gestores. É possível trabalhar em cima de melhorias que venham a fortalecer a entrega de valor para os clientes. De forma objetiva, essa cadeia contribui para que a organização se atenha à sua própria proposta de valor. Então, essa é a ideia, tá, gente? Primeiro conhecer o processo produtivo, né? O que ela traz de bom, o que é legal, o que é bom no seu produto, e a partir daí, as perguntas, né? O que dá para melhorar, o que não está bom, o que pode ser feito para que a gente consiga ter um produto melhor, mais aceito no mercado, que possa, enfim, trazer mais rendimento para a empresa. Permite o quê? Expandir os macro e microprocessos,
permitindo uma análise qualificada das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, a famosa cadeia, né, que a gente faz uma análise lá sobre oportunidades, forças, o que nosso produto tem de fraqueza diante da concorrência e o que ela tem de ameaças, o que apresenta de ameaças. Através desse processo analítico, a empresa então consegue insumos para trabalhar em cima de seus diferenciais, melhorando a percepção dos clientes. Olha só que resultado interessante. É uma ação estratégica essencial que pode trazer ótimos resultados, como crescimento e maior lucratividade, aquilo que a empresa tanto deseja, né? Crescer com o seu produto, né? Ter uma melhor participação no mercado e apresentar uma maior lucratividade em função desses resultados. Confere até aí, gente? Tudo bem? A cadeia de valor segundo Porter, como também é conhecida, é um modelo de estruturação das atividades desenvolvidas pelas empresas. A premissa era que, se o valor de uma empresa estava oferecendo aos seus clientes, né, superasse o custo de produção, o resultado seria um lucro maior. Então, tem o seu custo. Quanto maior for o valor acima desse custo que ela consiga colocar o produto no mercado, né, o valor de venda, maior é a lucratividade. Então, esse custo aí está diretamente ligado à matéria-prima, à qualidade, né, todas aquelas informações que a gente conhece que dizem respeito aí ao processo produtivo. Foi criada uma fórmula, tá, gente? O valor criado, o custo de criar esse valor, igual à margem de lucro. Então, o valor criado é o custo de criar esse valor, igual à margem de lucro. Na verdade, o valor criado menos o custo de criar esse valor vai dar a margem de lucro, tá? Esse é o significado dessa fórmula que a gente está presenciando nesse momento. Ainda de acordo com Porter, as empresas podem aumentar seus lucros usando a análise da cadeia de valor de duas maneiras diferentes. Primeira, liderança de custos, cortar gastos de produção e simplificar processos para aumentar a lucratividade. E diferenciação competitiva, aumentar o preço ao oferecer um serviço exclusivo, diferenciado ou de alto valor para o cliente. São as duas maneiras, tá, gente? Liderança de custos e diferenciação competitiva, conforme a gente está observando aí. Aí tem a pergunta, né? Quais são os componentes de uma cadeia de valor? Michael Porter definiu uma cadeia de atividades que são comuns nas empresas. Com isso, fez uma divisão entre atividades primárias e atividades de suporte. Olha só a ideia dele. Sobre as atividades primárias. As atividades primárias são aquelas que, de forma direta, geram valor para os clientes. Geram valor para os clientes. É comum chamá-los de processos core, relacionados com a entrega de valor. Entre as atividades primárias, podemos citar, vamos ver então? Logística de entrada, relacionada a processos como recebimento, controle de inventário e marcação de transporte. Neste ponto, o que mais gera valor é a relação com os fornecedores, o que inclui boas parcerias, bons contratos e processos de compras otimizado. Então, trata-se da logística de entrada, né? Recebimento, controle de inventário e marcação de transporte. Sobre as operações, envolvem maquinário, embalagens, montagem, manutenção de máquinas, testes e outros processos. Maquinário, as embalagens são utilizadas, a montagem, a manutenção de máquinas e ainda os testes e outros processos. Em uma indústria, seria o equivalente ao chão de fábrica, quando a gente usa o termo, né, chão de fábrica. Nesse caso, a criação de valor está na transformação da matéria-prima no produto final e na automação industrial. Quando você transforma a matéria-prima em produto final e a automação industrial utilizada para fazer essa transformação. Sensores, automação, equipamentos, inovação. Ainda temos a logística externa, logística de saída. São as saídas, ou são as atividades de entrega de produtos para os consumidores, como sistema de recolha, armazenamento, distribuição e etc.
envolve não só viabilizar a logística, mas garantir a qualidade, integridade e o cumprimento do prazo. Então, está relacionado com logística externa. Tá, gente? Logística de saída. Marketing e vendas é a atração de consumidores finais para a compra e inclui todas as frentes de comunicação, como o inbound e o outbound marketing, né? Entrada e saída do marketing, né? Para ter uma ideia sobre o consumo do seu produto, a aquisição, como ele é visto, aquelas informações que a gente discutiu. Ferramentas e sistemas que potencializam essas execuções podem reforçar as entregas e possibilitar que você conheça as características e necessidades dos clientes, estreitando laços de relacionamento. Aí entra a questão de você ter, né, um atendimento direto, né, para manter esse relacionamento com o seu cliente. É saber o que ele gosta, o que ele prefere, né, para poder manter aí esse canal de comunicação. Sobre os serviços, é todo o suporte durante e após a compra concretizada, incluindo instalação, reparos e demais atividades que complementam essa etapa. Então, às vezes a pessoa compra o equipamento, né? Você tem que ter, né, um processo de instalação desse equipamento, o reparo é mão de obra quando é necessário, atividades que complementam a etapa de serviços. Muitas empresas adotam, neste aspecto, a servitização, ou seja, venda de soluções as a service, né, que é o termo que é usado aí. E, em vez de entregar apenas produtos, preferem transformá-los em serviços, como a Microsoft e seus contratos por assinatura. Então, você tem o produto e tem a assinatura do contrato, né? Então, gente, esse contrato pode ser aquela garantia estendida, manutenção preventiva, preditiva, que vocês estão estudando aí em algumas disciplinas. Então, são serviços agregados ao produto, porque esse cliente tem interesse no seu produto, no seu serviço, no seu equipamento, mas ele gosta que não tenha paradas, por exemplo, né? Por isso a questão aí da manutenção. Então, uma forma que nós temos aí de atender a esse cliente de forma eficaz. Temos as atividades de apoio, como o nome sugere, as atividades de apoio servem de auxílio para as primárias. Elas geram valor de forma indireta. Vamos ver quais são elas? Infraestrutura. Atividades como gestão geral, administrativa, legal, financeira, contabilística, entre outras, fazem parte da infraestrutura. São sistemas que ajudam a empresa a manter as suas operações diárias, controlando a sua saúde financeira. Olha que interessante esse item aí. O que mais? Aquisição e compras. Esse setor é responsável por adquirir os materiais necessários para o desenvolvimento dos trabalhos que serão realizados. Seu valor está na busca, na negociação e na gestão dos fornecedores, bem como na procura por máquinas de qualidade com um bom preço. Aquisição e compras. Gestão de recursos humanos. São as boas práticas para gerir o capital humano. As atividades variam desde recrutamento, seleção, né, treinamento, até compensação dos funcionários. Garante que os processos de seleção sejam eficientes, escolhendo os melhores profissionais do mercado, e as estratégias de engajamento mantenham o time estimulado. Aquela participação, né, quando o cliente ou o novo funcionário vai trabalhar, né, como é que ele é recebido, toda aquela fase, né, de engajamento para que ele se sinta bem dentro da empresa. Vantagem desse método que a gente está vendo aí? Identificar melhorias no seu negócio, isso é importantíssimo. Otimizar, tirar o máximo proveito e agilizar a execução das demandas. Gerar maior vantagem competitiva diante dos seus concorrentes. Conclusão sobre essa etapa aí, gente. É um método poderoso para entender como sua organização se posiciona no mercado e, especialmente, como é percebida pelos clientes. Isso é muito interessante e muito importante. Pode observar os pontos fortes e fracos, encontrar as oportunidades de melhoria do seu produto, do seu serviço, que vão possibilitar uma melhor entrega de valor ao consumidor final,
A cadeia de valor abre seus olhos para tudo que envolve o fluxo de trabalho da empresa, seja no braço estratégico como operacional. A imagem aí, vocês estão observando, ó, temos ali atividade de apoio, lá em cima, infraestrutura, após gestão de recursos humanos, na sequência, desenvolvimento tecnológico e na sequência, aquisição e compras. Aí mais abaixo ali temos logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e venda, serviços. Então são atividades de apoio, né, das atividades primárias e as margens. Então foram os itens que foram comentados nesse momento aí. E o gráfico representa o que foi comentado. Agora eu vou deixar com vocês aí 3 minutos aí para vocês fazerem a leitura, tá? Dessa imagem aí, ó. Dividido ali em 4 círculos, 1, 2, 3 e 4. 3 minutos para vocês fazerem a leitura aí. Estou marcando aqui, tá? Bom, então essas são as dicas para implementar a cadeia de valor. Confere? Finalizamos aí a primeira fase do terceiro trimestre. Todas as aulas estão postadas no Classroom, tá, gente? Inclusive aí o vídeo que vocês viram, tá o endereço aí. As referências que a gente utilizou para preparar os materiais. Agradeço a participação. Até a próxima aula.